à medida que a galera for entrando, depois vão tirando as dúvidas. Então, deixei para vocês salvo uma atividade para vocês começarem a pegar o jeito de fazer e de resolver os exercícios sob óticas diferentes. Então, assim, deixa eu aumentar aqui, peraí. Então, deixei lá os exemplos que a gente tinha visto em aula, só para vocês terem referência. Então, de RP com a fórmula, de CPP com a fórmula, exemplo, e de participação, né, distribuição de share com verba e um exercício de distribuição de verba, de distribuição de share com audiência. Então, para vocês terem todas as referências e sempre as fórmulas ali. Então, aqueles exemplos exatamente o que a gente viu nas aulas. E daí os exercícios que eu separei para vocês em uma etapa com cálculo de CPP, uma etapa com cálculo de RP, uma etapa com exercícios de distribuição de share por verba, o 3 e o 4, e o último com distribuição de GRP, então de audiência, que é a mesma base de cálculo que vocês vão usar para fazer o exercício 6, que é montar a programação. Então, eu deixei a resolução aqui só da tabela que eu não fiz, que daí a gente vai montar elas juntas. Então, assim, gente, vocês fizeram, todas fizeram, tiveram dúvidas? Meninas, estão aí? Eu fiz. Acho que o meu acho que tá certo, não sei. Se alguém tiver dúvida aí nesse meio tempo, abre o microfone e vai perguntando na medida que a gente for corrigindo. Então, aqui, gente, o CPP, mais uma vez, essa atividade eu não não abri o link para vocês subirem, porque a ideia era vocês praticarem mesmo. Então, aqui é a parte mais simples dessas técnicas para TV aberta. Então, todos os números que a gente viu até agora, as fórmulas de RP, CPP e share para TV aberta. Para outros meios de comunicação, a gente vai começar a ver sem ser semana que vem, na próxima. Então, aqui, fórmula, custo unitário da inserção. Então, o valor de 30 segundos, uma única inserção, dividido pela audiência. O resultado disso em dinheiro, né? Então, custo por ponto de audiência. Por isso que o resultado é em real centavos, dinheiro. É o CPP. Então, aqui, as referências de programas que a gente tinha. Programa 1, pulei um número aqui. Programa 1, índice de audiência domiciliar, 7 pontos. Custo unitário, R$ 12.600. Qual é o custo por ponto? 12.600 dividido por 7, R$ 1.800. Programa 2, 14 pontos de audiência domiciliar, 22.800. CPP, 1.628,57. Então, dividir o valor pelo índice de audiência. Programa 3, dividir o valor pelo índice de audiência, R$ 288,89. Então, nunca arredondem, deixem os centavos aqui também. Programa 5, 28.900, R$ 26 índice de audiência. Custo por ponto de audiência, R$ 1.111,54. E o último programa, 5 pontos de audiência, R$ 3.400. R$ 680 o custo por ponto. Se eu for analisar todos esses programas, o que eu tenho? O menor custo por ponto, portanto, ele é o mais rentável, ou seja, todos esses daqui eu estou gastando esse dinheiro para cada um desses programas para atingir 1% dos domicílios que estão ligados lá em determinada programação. Então, portanto, o programa 3, mesmo não tendo a maior audiência, ou mesmo não sendo, não, parecendo não tão relevante dentro da estratégia, por ter audiência baixa, ele é o mais rentável. Então, ele atinge com muito menos investimento, com menor investimento, esse porcento, né, esse 1% de domicílios. Aceita aqui. Então, o programa 3 vai ser o mais rentável. E entre essas programações aqui, o programa menos rentável é o programa 1. Então, se a minha estratégia de mídia for uma campanha, por exemplo, que preze por rentabilidade, com certeza programa 1 e programa 2
eu devo tirar da minha programação. Então, vou optar por programas com rentabilidade, vou focar em programas que tenham perfis parecidos com o 3 e com o 6, por exemplo, que eu estou investindo numa proporção com melhor desempenho, né, financeiramente falando. Então, o programa mais rentável nesse caso aqui é o 3 e o menos rentável é o programa 1. Então, aí correção da questão 1. Questão 2. Questão 2, vocês tinham que calcular o GRP para as programações abaixo. Então, índice de audiência, os mesmos, e aqui o número de inserções que a gente inseriu dentro da programação. Então, na tabela que vocês montarem lá do trabalho, por exemplo, vocês vão ter várias informações dentro de uma mesma tabela. Agora a gente ainda está vendo elas de forma separada. Deixa eu aceitar aqui. Então, aqui, GRP, fórmula, índice de audiência, né, índice de audiência domiciliar, vezes a frequência, que é o número de inserções, para cada um desses programas. Então, 7 índice de audiência vezes número de inserções frequência, 35 GRPs do programa 1. Programa 2, 42 GRPs, 14 vezes 3. Programa 3, índice de audiência vezes inserções, 18 GRPs. Programa 5, 26 vezes 1, 26 GRPs. E programa 6, 5 índice de audiência vezes 8 inserções que eu comprei nesse programa, 40 GRPs. Então aqui eu tenho a referência do número de RPs que eu tive para cada um desses programas que eu estou recomendando na minha estratégia e o total de RPs que minha programação teve. Então aqui 161 GRPs foi o total da minha compra de mídia, né? Da minha programação de mídia. Dúvida nesses dois? Alguém? Beleza. Terceiro, gente, a terceira etapa, então divisão por share. Eu dividi ela aqui em duas partes só para ficar mais claro os resultados aqui para vocês. Então, mais uma vez, a gente tem a fórmula. Então, fórmula para eu descobrir a participação, né, que é o share. Percentual, audiência da emissora que eu quero descobrir o share, dividido pela soma de todas as emissoras que eu for trabalhar. Resultado disso vezes 100 para eu chegar numa base de porcentagem é a minha participação, é o meu share. E tendo esse número, tendo esse percentual, eu vou precisar aplicar ele para o número que o enunciado está pedindo. Então, sempre exercícios de share para a gente montar, para a gente fazer a distribuição. A gente vai precisar chegar no resultado da participação e a gente sempre vai precisar chegar num segundo resultado, que é a proporção referente ao número do enunciado. Então, aqui, para a primeira distribuição, vocês tinham duas emissoras e vocês precisavam fazer uma distribuição de uma verba de 180 mil reais. Para eu calcular o share, né? Então, soma da emissora que a porcentagem da emissora que eu quero descobrir pela soma de todas. Então, 41 dividido por 56, então 41 mais 15, eu cheguei nesse 56. 41 dividido por 56, esse foi o resultado que deu na calculadora, 0,732. E a emissora 2, 15 dividido por 56, 0,267. Deixei aqui os números, as casas decimais, para vocês verem o que a gente leva em consideração para arredondar. Então, aqui, até 4, mantenho. Então, isso vezes 100, para eu ter a porcentagem, 73% de share para a emissora 1. Aqui, terceira casa, a gente tá de 4 para cima, então tenho lá o 7, portanto arredondei para cima, né, 27%. Se eu somar esses dois e bater os 100%, eu já me propus a descobrir a primeira etapa do exercício, que é a proporção do share. Então aqui já deu certo, já vou aplicar isso, cada uma dessas participações, para o número que o enunciado está me pedindo, nesse caso 180 mil reais. Então, para eu descobrir isso na calculadora, 180 mil vezes 73%. Importante, gente, quando vocês fizerem isso manual, evitem colocar pontos, só usem ponto na calculadora quando vocês estiverem colocando centavos. Caso contrário, não coloquem, que ela só vai ser uma forma de dificultar a resolução de vocês, de fazer vocês errarem o número. Então, a calculadora ela sempre vai identificar o milhar, portanto, vocês não precisam colocar ponto para o 1000 aqui. Então, coloca 180,000. Aí fechou aí. Então, 180 mil vezes 73%, investimento da emissora 1, R$ 131.400. Investimento da emissora 2,
27% de participação, 180 mil vezes 27%, igual a R$ 48.600. Investimento total, R$ 180 mil, que é exatamente a verba do enunciado. Dúvidas aqui, alguém? Beleza. Segunda etapa, então vocês tinham também a mesma resolução, a mesma estrutura de exercício, mas vocês tinham que fazer uma distribuição considerando 3 emissoras e uma verba de R$ 250 mil. Então, a mesma coisa. Porcentagem de audiência da emissora que eu quero descobrir a participação, dividido pela soma de todas as emissoras que eu for trabalhar. Então, somei aqui as audiências das 3 emissoras que eu estou contemplando no meu plano, deu 68. Então, para eu descobrir o share, 46 dividido por 68 para 1, 17 dividido por 68 para a emissora 2 e 5 dividido por 68 para a emissora 3. Resultado exatamente o que deu na calculadora. Para 1, 0,676. Para cima de 4, arredondei para cima, 68%. Emissora 2, 0,25, então deu número redondo, vezes 100, 25%. E 0,073, então para baixo de 4, mantenho 7%. Somei todos esses daqui, deu exatamente os 100%, que foi o que eu falei para vocês. Nunca pode dar mais ou menos, aqui precisa dar exato 100%. Então, se deu 99, 98, 101%, tem algo errado, provavelmente nos arredondamentos. Então, só se certifiquem de que fecharam aí a etapa com 100%. Fechou os 100%, eu vou aplicar isso para o número do enunciado. Então, 250 mil reais vezes 68% de participação para a emissora 1, 170 mil reais. 250 mil reais vezes 25% de participação para a emissora 2, 62.500 reais. E 250 mil reais vezes 7% de participação para a emissora 3, R$ 17.500. Mais uma vez, somei todos os investimentos, tenho exatamente a verba que o enunciado está me pedindo para distribuir. Dúvidas aqui, gente? Beleza. E questão 5, a mesma estrutura, mas em vez de vocês aplicarem para uma verba, como vocês fizeram lá nos exercícios anteriores, vocês estão aplicando para uma audiência, né? Que nesse caso, os 200 GRPs. Então, as 3 emissoras, somando elas, 41 mais 15 mais 6, eu tenho 62. Então, vou dividir a porcentagem de audiência da emissora que eu quero descobrir o share pela soma de todas. 41 por 62, a 2, 15 por 62 e a 3, 6 por 62. Resultado, calculadora 0,661. Até 4, mantenho 66%. 0,241. Até 4, terceira casa, mantenho 24%. 0,096, terceira casa, de 5 para cima, arredondo para cima. Vezes 100, né? 10%. Então, vezes 100 para chegar na porcentagem. Somei a participação de cada uma dessas 3 emissoras, deu 100%, já posso passar para a segunda etapa do exercício, que é aplicar para o número do enunciado. Então, 200 GRPs vezes 66%, 132 GRPs é quanto de programação a emissora 1 tem que ter. 200 GRPs vezes 24%, 48 GRPs é o número de GRP que a emissora 2 precisa ter lá na tabela. E emissora 3, 200 GRPs vezes 10%, 20 GRPs é o número de GRPs que a emissora 3 precisa ter na tabela. Então, aqui, exatamente a mesma base de cálculo, mas só apliquei lá para o número de GRPs em vez do número da verba. Aqui, alguma dúvida, gente? Beleza. E daí a gente precisa, considerando aqui o enunciado, né? Então, considerando a distribuição do exercício anterior, montar a tabela com a programação de 200 GRPs, usando as 3 emissoras e considerando exatamente a distribuição lá do exercício 5. Então, coloquei aqui uma colinha, quanto que a gente precisava de RP de cada um dessas emissoras. Então, 132, 48 e 20. Lembrando que na tabela
a gente pode chegar aproximado, então não preciso chegar exatamente no número redondo, justamente porque a gente tem números quebrados. Então, na hora que a gente passa isso para a tabela, que é o que vocês vão fazer lá com o trabalho de vocês, começa a planilhar quais emissoras, quais programas. Tem o investimento quebrado, a audiência quebrada, é muito difícil bater redondo, né? Então, vocês vão chegar o mais próximo possível. Então, para a emissora 1, 132 de RPs, eu tenho essa opção de programas. Então, vamos supor que eu pegue o programa 1 dessa emissora 1. Então, essa emissora 1, ela tem 16 pontos de audiência, aqui na minha referência de tabela. Então, vou colocar lá uma inserção no dia 1º, uma inserção no dia 2 e uma inserção no dia 3, por exemplo. Ops. Total de inserções, 3 inserções. Lembrando que isso aqui é programação de cada um de vocês, né? Então, o importante é vocês chegarem aproximado no resultado total de cada emissora. Audiência. Então, a audiência lá de baixo, 16 pontos de audiência. Então, vou colocar ali a audiência 16. GRP. Então, fórmula de RP, índice de audiência domiciliar, vezes a minha frequência, que é o total de inserções. Então, 16 vezes 3, eu tenho lá 48 GRPs. Mas a emissora 1 pedia uma programação de no mínimo, né, de aproximado, não no mínimo, 132 GRPs. Então eu preciso mexer nessa programação. Posso colocar mais programas ou eu posso ajustar essa minha etapa da planilha. Por exemplo, vou colocar lá mais uma inserção no dia 4 e mais uma inserção no dia 5, por exemplo. Prof, Oi, pode falar. é isso que eu fiquei com dúvida. Eu não preciso, tipo assim, é porque como não tinha um dos programas certos, eu não preciso ter os programas certos. Eu achei que tinha em algum lugar e eu não tava vendo. Não, é só essa referência. Aqui, Aham. só do quadrinho aqui de baixo. Que Tá. tinha Daí lá eu posso, tipo, colocar no dia que eu quiser o programa ali, o que só tem você que. quiser. Não, Exatamente. A entendi. programação é tua, Tá, certo? entendi. Beleza. Aham. E Beleza. para ficar talvez um pouco mais prático, dá para colocar, por exemplo, em 3 dias da semana em todas as emissoras e aí depois ir aumentando conforme for necessário, ou é melhor indo de uma em uma? Na verdade, assim, ó, a gente está aprendendo a fazer agora usando essa referência que não tem emissora nem programa. Então, vocês podem ver que a gente está fazendo todos os exercícios com emissora 1, programa 1, emissora 2, programa 1, 2 e 3. Parece mais prático vocês fazerem isso. Então vou colocar 3 inserções por dia. Na prática, a gente não faz isso por característica da TV aberta. Vamos supor que eu tenho o programa da Fátima que dura 1 hora. Não vou colocar lá 3 inserções em uma única hora. A mídia costuma ser muito cara, então a gente não faz essa distribuição. Por isso que eu acabo não colocando dessa forma na tabela, porque não é errado. Então, se você montar uma tabela colocando lá 8 inserções em um dia, errado não tá. Mas quando vocês começarem a aplicar isso para o trabalho de vocês, e vocês podem ter dificuldade. Por isso que eu sempre trabalho com a realidade do que a gente faria de distribuição, sabe? Mas não é errado, Entendi. tá? Entendi. Então Beleza. aqui, então nesse caso aqui, gente, eu adaptei. Então vejam que eu tinha 3 inserções. Eu coloquei lá uma inserção todos os dias, né? Do dia 1º ao dia 5. E eu recalculei. Então a audiência é a mesma, a GRP ficou 80, mas precisava lá de 132. Então nesse caso aqui, a minha programação, mais uma vez, a de vocês pode ser diferente. Eu vou pegar o programa 2, que tem 5 pontos de audiência. Então vamos supor que esse programa 2 eu coloque lá uma inserção no dia 1º, uma no dia 2, uma no dia 4 e uma no dia 5. Eu tenho lá total de inserções, 4 inserções. A audiência desse programa, então aqui embaixo, 5 pontos de audiência. GRP desse programa, 4, minha inserção, vezes índice de audiência 5. Então, 20 vai ser o GRP desse programa 2. Então, se a gente for... Deixa eu
alinhar ele aqui. Então, se a gente for somar aqui, eu tenho 100, só que precisava de 132. Então, mais uma vez, posso mexer na frequência ou posso colocar mais programas. Então, vamos supor aqui que eu mexa na frequência. Então, vou colocar mais uma inserção aqui. R$125, vou colocar mais um programa. Então, programa 3. Programa 3 tem lá 2 pontos de audiência. Então, meu GRP, 5 inserções vezes 2 pontos de audiência, 10. Então, se eu for somar isso daqui, vai dar 115. Precisava de 132. Posso mexer de volta na programação, né? Então, a gente vai fazer exercício que vai ter mais programas. Vocês podem inserir mais programas ou mexer no número de inserções mesmo. Então, vamos supor que eu coloque aqui 2 inserções no dia 1º aqui do programa 1, que é para lançar a minha campanha. Então, eu mexi aqui no número de inserções. E vou ter que alterar o meu GRP. Vamos ver se bateu. 96 mais. Aqui fechou 131. Então, cheguei no número aproximado, que era o nosso objetivo aí com o exercício. Então, peraí. Só para vocês saberem que é a soma. Então, 131 é emissora 1. Para a emissora 2, eu preciso de 48 GRPs. Então, vamos supor que para a emissora 2, eu pegue lá o programa 1 e o programa 2. Então, vou programar esses dois dentro da minha programação. Então, programa 1, eu vou ter lá a inserção no dia 1º, no dia 3 e no dia 4. Total de inserções... 3 inserções. E a audiência lá do programa 1, 8 pontos de audiência. GRP, audiência vezes frequência, tenho lá 24 GRPs. Posso mexer nessa programação ou não. Decidi que vou colocar mais uma inserção no programa 1, por exemplo. Então, vai alterar lá meu GRP. Então, 4 inserções, 8 pontos de audiência, é o que tem o programa 1. E meu GRP vai ser 32, 8 vezes 4. Só que eu preciso de 48, então vou pegar lá o programa 2, que tem 4 pontos de audiência. Então, no programa 2, vamos supor que eu coloque 2 inserções todos os dias. Quando que a gente costuma fazer isso, assim, na vida real, de colocar 2 inserções todos os dias? Quando eu trabalho frequência, então vamos supor que meu objetivo de plano seja a frequência. E quando os programas são mais longos, então, eu tenho um programa do Rodrigo Faro, tenho um programa do Faustão, tem um Fantástico, que são programas mais longos, cabe para a TV aberta eu trabalhar mais frequência, né? Então, vamos supor que eu tenha colocado essa programação aqui. 2 inserções em cada um desses 2 dias e uma inserção nesses outros dias, nos outros 2 dias. Então, tenho lá 4, 6 inserções. Vamos ver se bate. 6 inserções e de audiência eu tenho 4 pontos. Então, 6 vezes 4, 24. Vai passar demais, então eu posso ajustar lá de volta a minha programação. Então, vamos supor que eu coloque lá 5 inserções. Não, vamos colocar 4 inserções, vou ficar mais próximo. Então, 4 inserções, tenho 4 pontos de audiência lá no programa 2, 4 vezes 4,
16 GRPs. Então, vou fechar lá exatamente os 48. Lembrando que vocês não têm essa obrigatoriedade de ficar exatamente no número que eu tenho de referência, mas precisam chegar o mais próximo que vocês conseguirem, o mais próximo possível, né? Então, sempre deixar aproximado. Pode ser tipo diferença 2 a de. mais, 2 a menos, pode ser, Tá, não tem beleza. problema. E emissora 3, vocês tinham lá 20 GRPs, né? Então, vamos supor que na emissora 3 eu coloque o programa 1, que tem 5 pontos de audiência. Então, vou colocar lá a inserção no dia 2, no dia 3, no dia 4 e no dia 5. Quatro inserções. De audiência, então o programa 1 tem lá 5 pontos de audiência. E o GRP, frequência, né, o meu total de inserções vezes audiência domiciliar, 4 vezes 5, 20. Então, vou ter exatamente o número que eu precisava para essa emissora. Então, aqui, gente, aqui já bati com o primeiro programa, já bati a audiência que eu precisava. Emissoras que eu tenho uma participação menor de audiência, isso é bem comum, tipo uma Band da vida, sabe? Então, eu vou trabalhar o MasterChef. MasterChef tem essa média de audiência mesmo, mas é relevante para a média de audiência dos outros programas da emissora, assim. Então, é comum a gente trabalhar com essa realidade também, né? Então, aqui fechei a programação para essa estrutura de exercício. Então, fechou lá 48 mais 20 GRPs mais 131 GRPs. Total da minha planilha, da minha tática, 199 GRPs. Então, vocês chegaram próximo do que o enunciado estava pedindo. Então, aqui, fechou. Então, essa é a referência, gente. Deixa eu salvar isso aqui que eu vou subir essa aula para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esses cálculos de programação de técnica de TV? Alguém? Não, Não? Não. Beleza. Então, gente, mais uma vez, a intenção de vocês fazerem era justamente para vocês irem pegando prática nos exercícios. Eu vou subir essa versão corrigida. E na terça-feira, daí a gente não vai fazer ao vivo, na terça-feira eu vou subir uma atividade para vocês, um job que vocês podem fazer em 2 etapas. Mas eu vou colocar as orientações para vocês também. Então, na terça-feira, lembrem de fazer a atividade, essa atividade vai valer como presença de aula. Então, todas as dúvidas que vocês tenham, vocês podem ir perguntando. Então, uma vez por dia, eu sempre entro lá no Moodle, podem me mandar inbox lá. E para terça-feira já conta essa atividade. Então, a gente não tem aula online, mas eu vou subir a atividade para vocês fazerem upload lá no sistema. Então, a de hoje não precisa, tá? Você vai colocar na terça-feira essa atividade. Na terça-feira. Uhum. Ela vai contar pra com gente uma aula de resolver entregar na terça-feira. terça ou para entregar na Vocês terça. vão entregar eu vou deixar aberto até quinta-feira. Tá, Então, beleza. é só para vocês lembrarem que daí na terça a gente não faz ao vivo, daí vocês vão ter lá a aula atividade e vão subir a atividade. Vou sempre deixar aberto uns 2 dias. Eu acredito que até para quinta-feira a gente fazer a segunda etapa do job. Beleza. Certo? Meninas, E é individual? beijos. Oi? Individual? Individual, aham. Só Tá. para vocês irem pegando as manhas. Então, vou deixar essa aula salva também. Depois eu subo lá o link no YouTube. E dúvidas podem me chamar lá no Moodle, tá? Beijos, bom feriado, bom final de semana. Beleza. Para você também, prof. Até semana que vem. Obrigada. Até, meninas. Tchau, tchau.